Então, essa noite, noite de festa, uma noite especial, uma noite de celebração da nossa Páscoa do Cordeiro, também chamada de Pessa, festa de Pessa, passagem, passar por cima. O tema dessa ministração, desta noite, é do Egito à cruz, a verdadeira libertação da Páscoa. Bem? O texto que nós estaremos lendo encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Êxodo 12, do 1 ao 13. Como é um texto comprido, o Lucas vai colocando ali, eu vou lendo aqui, tá? Esperando me perder. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, e conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, e comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os seus deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Bem, na noite mais escura da história de Israel, Deus enviou um juízo sobre o Egito. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Somente aqueles que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro, nos umbrais das suas portas, foram poupados. Aquela noite marcou o nascimento de um povo livre. O início de uma jornada do Êxodo ao estabelecimento da Páscoa como um memorial eterno. Este evento não foi apenas um livramento pontual de Deus sobre aquele povo hebreu,
mas uma poderosa sombra profética da obra de redenção, que seria plenamente realizada em Cristo Jesus. Ao olharmos para a Páscoa, nós vemos mais do que uma história. Nós vemos uma mensagem eterna. O Egito, ele representa o mundo que está lá fora. Um mundo que é regido pelo pecado, da qual o faraó, ele tipifica Satanás, que oprime e escraviza as vidas que estão lá fora. E Moisés, aqui é apontado como Jesus, aquele libertador, aquele que vai conduzir o seu povo à liberdade. A escravidão dos hebreus, naquela época, se assemelha à nossa escravidão espiritual que muitas pessoas vivem no mundo aí fora. As pessoas simplesmente elas não conseguem se libertar do pecado. Tem pessoas que elas vão à igreja, mas elas ainda permanecem atadas pelas correntes do pecado. E o pecado, ele tem dado a elas a direção de tudo aquilo que elas vão fazer, do que elas não vão fazer, do que elas podem fazer e daquilo que elas não podem fazer. O pecado prende, ele oprime, ele afasta as pessoas da verdadeira vida que está em Jesus. No sermão desta noite, nós vamos fazer uma caminhada desde a angústia da opressão do Egito até a gloriosa ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Da travessia do Mar Vermelho até o túmulo vazio. Nós vamos descobrir que a história de Êxodo aponta para uma libertação ainda maior. A nossa libertação em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Eu quero colocar um vídeo para vocês verem. Na realidade, são 2 vídeos curtos, para que vocês estejam vendo. E esse vídeo, ele é um trecho da série Os 10 Mandamentos, que passa na Rede Record. Já passou, né? Acredito. E esse vídeo, ele vai esclarecer um pouco mais para nós de como que deve ter sido esta noite, a noite da Páscoa, a noite da qual Deus mandou com que o anjo visitasse as casas, e que nas casas onde não fosse encontrada o sangue do Cordeiro, ali o anjo entraria e ceifaria a vida de todo o primogênito. E houve choro em todo o Israel. E nós vamos ver isso agora. Pode colocar. Conforme for acontecendo, eu vou dando uma direção. Aí está Moisés dentro de uma casa, celebrando a Páscoa. O Cordeiro. Estamos aqui protegidos não porque somos melhores do que os egípcios, não. Mas porque a vida deste Cordeiro está tomando o nosso lugar e nos redimindo dos anos em que vivemos afastados do nosso Deus. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Senhor do Universo, que nos redimiu e nos conduziu até aqui essa noite. Que o Senhor seja honrado através de nós, que possamos viver o resto de nossas vidas sobre essa fé que o Senhor nos deu no dia de hoje. Para que a nossa família. Agora o anjo da morte vai ser solto.
Os umbrais da porta, perdidos pelo sangue do Cordeiro. Agora o anjo da morte visitando. Quem já viu sangue, ele passava embora, não entrava. Passava por cima das casas. Tem o sangue, ele passa direto. Passando por cima. Onde não tinha, ele entrava. Vou aumentar um pouquinho, Lucas. Chega no palácio do faraó. E nem o primogênito de faraó é poupado. Aí é depois. Esse é o faraó. Lembrando que o filho dele morreu também. Moisés, se aparta do meu povo e siga com o seu para o deserto. Vai servir o seu Deus como tem me pedido. Levem seus rebanhos e tudo mais que lhes pertence. Como último pedido, peço que me abençoe. Que Deus abençoe a Moisés. Nunca desejei o seu mal. Nunca. E saiba que eu sofro com a sua dor. Adeus, Moisés. Adeus. Amém. E aí? Forte, né? Isso foi o que aconteceu. E por que aconteceu?
por conta da teimosia dos homens. A gente estava conversando outro dia em casa. Infelizmente, existem pessoas que precisam sentir a dor na pele para poder se arrepender dos pecados, para poder se dobrar seu joelho diante de Deus, voltar atrás e recorrer a Jesus. Esse homem aí tinha acabado de perder o seu primogênito. E aí nessa passagem que nós vemos então aí Ramsés dando autorização para que Moisés pegasse todo o seu povo e partisse em direção à terra prometida. Só que assim que Moisés ele sai com o povo, Faraó ele se arrepende de ter deixado Moisés embora. E ele manda os seus guardas, seu exército, atrás do povo, para trazer o povo de volta. E aí, nesse momento, Moisés atravessa com o povo hebreu o Mar Vermelho. E aí nós já conhecemos a história, que assim que o último hebreu atravessa o Mar Vermelho, o mar se fecha e todo o exército de Faraó, ele morre afogado. Esse texto, ele tem um significado muito forte, ele tem um simbolismo muito forte. E a gente sempre tem comentado a respeito disso, que tudo que acontece na Bíblia está interligado. O Antigo Testamento está ligado ao Novo Testamento. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero ler a Bíblia, mas eu não consigo ler a Bíblia porque a Bíblia é muito difícil. É porque você está lendo partes. Você precisa ler ela inteira para que você consiga compreender. Embora seja uma biblioteca de livros, a história ela é contínua. Ela narra a história do povo, dos filhos de Deus, do homem, desde a sua queda no Éden até a ressurreição de Jesus. Então não adianta eu querer pegar uma porção da Bíblia e achar que está difícil, porque você não conhece o que está no contexto. Eu preciso ler ela inteira. Eu preciso ler a história inteira. E você, no dia de hoje, você simplesmente lembrar da Páscoa. Olha, a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Mas não é apenas a ressurreição de Jesus. Existe um contexto por trás dessa história. E esse contexto encontrava-se lá atrás, na saída do povo hebreu da escravidão do Egito. O Egito era um lugar de escravidão e de opressão. Da mudança do governo ao início da opressão, é narrado em Êxodo 1:8. Diz assim: levantou-se então um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E aí é interessante a gente ver que como que uma história puxa a outra. Para que nós possamos falar dessa história de Moisés, da libertação do Egito, da escravidão do povo hebreu no Egito, a gente precisa conhecer a história de José. Então tudo tem um contexto. Então eu não posso pegar uma história isolada e querer entender. José, todos sabem que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, chegou até o Egito e se tornou governador do Egito, depois de passar por uma série de lutas, uma série de adversidades.
E ele ganha a confiança de Faraó e se torna governador do Egito. Abaixo de Faraó, José era o homem mais importante. E aí, na época, Faraó pede para que José traga toda a sua família e que ele se estabeleça na terra do Egito. E José, ele traz os seus familiares e eles vão todos morar na cidade de Gósen. E lá ele se instala com a sua família. Só que esse povo, ele começa a se multiplicar, esse povo começa a crescer. E José, chega um certo dia que José morre. Porque José não era eterno. E o povo continua crescendo, os hebreus continuam crescendo. E aí o que acontece? Faraó também morre. E assume então um faraó que não conhecia José. Não sabia do caráter de José. E aí o que ele olha? Esse povo hebreu está crescendo demais, eles estão ficando grandes. E qual era o medo do governador? Que eles se tornassem numerosos, poderosos e tomassem toda a terra dele. Por esse motivo, ele começa a escravizá-los, colocá-los como escravos na terra de Egito. Então você vê que uma história ela vai puxando a outra história, né? Então esse novo faraó, ele vê esse crescimento do povo hebreu como uma ameaça para a vida dele. Então ele decide escravizá-los, colocando sobre eles como trabalho forçados, buscando até controlar o crescimento da população. É aí onde ele pede para que todo filho homem que nascesse fosse sacrificado, para que o povo parasse de ser multiplicado. E aí, nessa história, a mãe de Moisés coloca ele num cesto, põe ele no rio, e ele é encontrado pela filha de Faraó, e cria ele escondido. Olha só. Uma história, puxa outra história. Então, o povo hebreu, ele foi oprimido por um sistema que os escravizava, que os humilhava, que impedia a sua liberdade até mesmo de crescer. Faraó, aqui, nessa história, representa Satanás, que deseja manter as pessoas presas ao pecado, longe da presença de Deus. Sabe quem é que impede dessa igreja estar lotada de pessoas? Satanás. Ele não quer que as pessoas estejam aqui. Porque se as pessoas estiverem aqui, elas vão conhecer a verdade. E a palavra fala que a verdade os libertará. Libertará do quê? Da escravidão do pecado. O Egito simboliza esse mundo aí fora. Esse mundo de trevas. Esse mundo onde as pessoas pecam de maneira desenfreada, como se não existisse um amanhã. Um mundo onde existe uma falsa aparência de fartura, mas onde falta a presença divina. Há pessoas hoje vivendo aprisionadas por vícios, por traumas, por religiosidade vazia e por sentimentos de culpa. Isso até mesmo dentro das igrejas. O pecado as impede de avançar. Ele rouba a sua identidade e ele mata a sua esperança. O clamor do povo e a resposta de Deus. Êxodo 2, do 23 até o 25. Diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido,
Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus que os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Bem, Deus então, ele ouve o clamor dos oprimidos e ele age pela fidelidade à sua aliança com o povo antepassado. Ele não ignora a dor, mesmo quando ele parece estar em silêncio. Às vezes as pessoas estão sofrendo, estão passando por dores, por problemas, seja de saúde, seja na família, seja conjugal, seja física. As pessoas estão passando por momentos de dor. E às vezes parece até que Deus não está vendo, ou que Deus está em silêncio. Recentemente nós assistimos um filme no Netflix, onde uma família descobre que o seu filho está com um tumor na cabeça. E aí essa criança, ela é operada, e aí ela tem alta, e ela vai para casa, e no dia seguinte que ela vem para casa, essa criança ela volta correndo para o hospital, com fortes dores, desmanhando, com parada cardíaca. E aí os médicos chamam os pais e falam que a criança tinha desenvolvido meningite bacteriana dentro do hospital. E isso é uma história verídica, esse filme. Ele fala de uma história verídica que aconteceu em 2013, entre 2013 e 2014. E aí ali nós vemos o sofrimento de uma família. Uma mãe que era católica, mas que rezava, que ia para os seus grupos de oração, que levantava o seu clamor, pedindo a cura pelos seus filhos, e por outro lado um pai que era ateu. Não acreditava que Deus estava podia fazer alguma coisa. E se Deus existisse, por que Deus estava permitindo que isso acontecesse com o filho dele? No final, esse menino, ele é curado e ele sai sem grandes sequelas. E hoje ele está vivo, está aí no mundo. Mas muitas vezes, quando você está passando por uma dor, você chega a pensar que Deus está em silêncio, que Deus não está vendo o seu sofrimento. E isso não é verdade. Aqui nessa história, quando Deus ele observa um povo que estava ali sofrendo há 400 anos, imagina. Então Deus olha para eles e resolve levantar um libertador, Moisés, que até então, para nós, representa um tipo de Cristo, um libertador. Jesus, ele é a resposta de Deus para o nosso clamor mais profundo. Ele nos ouve e ele se move para nos resgatar com mãos humanas, mas com um poder celestial. O sangue do Cordeiro como um sinal de salvação. Êxodo 12, de 1 a 13. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e passar esse sangue do cordeiro nos batentes da porta. E onde havia o sangue do cordeiro, havia proteção. A morte passava por cima. O sangue era o sinal da fé, mas também um sinal de obediência. Porque todos aqueles que obedeceram ao comando e que fizeram o que Moisés havia falado, não tiveram baixas na sua família. Este sangue
ele era muito mais do que um ritual. Ele era a fé em ação. Muitas vezes nós falamos que temos fé, mas aí nós ficamos sentados, esperando as coisas acontecerem. Carlito Paz, pastor da igreja Cidade de São José dos Campos, ele fala uma frase que é uma verdade, é algo assim muito interessante, que ele fala o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Essa é a maior definição de fé que nós já ouvimos. Ore com forças, de uma maneira que tudo dependesse de Deus. E na realidade é. E também trabalhe, faça tudo o que você puder fazer, como se isso dependesse de você. Esse é o segredo de uma verdadeira fé em ação. Então, era a obediência desse ato, revestida de esperança, era o prenúncio do Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. O sangue de Jesus é o nosso selo da salvação. Não somos salvos por obras ou por mérito. Não somos salvos porque nós somos bonzinhos, porque nós somos loiros, temos olhos azuis. Nada disso. Somos salvos mediante a graça de Deus, pela fé no Cordeiro de Deus. A travessia do Mar Vermelho como início de uma nova vida. Êxodo 14, 29 a 30. Diz assim: mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto, pelo mar, pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na beira da praia. O povo passou pelo mar. O exército inimigo foi destruído. Foi o marco da separação entre a escravidão e a liberdade. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a travessia do Mar Vermelho representa o batismo nas nossas vidas. Porque nós saímos das águas para a liberdade. E o velho homem ficou preso e morto embaixo das águas. Esse é o simbolismo do batismo. Muitas pessoas querem a salvação, mas ainda preferem andar à beira do Egito. É preciso entender que é necessário atravessar o mar. Eu não posso querer a libertação e ficar margeando as costas do Egito. É necessário deixar para trás os vícios, o velho homem, as alianças feitas com o passado e avançar, cruzar para o outro lado do mar para viver a verdadeira liberdade. Jesus, o Cordeiro Pascal, o libertador perfeito. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova a massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade.
Jesus morreu exatamente na época da Páscoa. A Páscoa não foi Jesus que instituiu. Jesus morreu na época da Páscoa. E isso não foi à toa. Já estava na programação de Deus que fosse assim. Porque uma história, ela liga a outra. Uma história é a complementação da outra. O sangue de Jesus foi derramado, não nos umbrais das portas, mas na cruz do Calvário. Ele não apenas nos livrou da morte física, mas da condenação eterna. Quem crê em Jesus não é mais escravo, mas quem crê em Jesus agora é filho. Não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. A cruz é o ponto final da nossa escravidão. É o ponto de partida para a nossa liberdade. Romanos 6, dos versos 4 até o 7, diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele pela morte do batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. E não servimos mais ao pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Cristo ressuscitou e com ele ressurgimos para uma nova vida. O túmulo está vazio, a morte foi vencida, glória a Deus por isso. É a liberdade eterna. A verdadeira Páscoa cristã celebra a vitória do pecado e sobre a morte eterna. A ressurreição é a maior prova de que a escravidão acabou. Você é livre. Não viva mais como escravo, porque Cristo já destruiu esse velho homem. E concluindo, assim como Deus nos libertou do Egito com mão forte e poderosa, assim também por meio de Cristo nos resgatou da escravidão do pecado. A mesma mão que abriu o mar vermelho é a mão que rasgou o véu do templo. A mesma voz que chamou Moisés do meio de uma sarça ardente é a que hoje está te chamando pelo nome para sair da opressão e caminhar em liberdade. Hoje, não estamos mais diante de Faraó, mas de escolhas que determinam se continuaremos escravos ou viveremos como filhos. Muitos ainda vivem aprisionados pelos seus sentimentos, traumas, vícios, religiosidade fria ou pecados ocultos. Mas o sangue do Cordeiro já foi derramado. A cruz está de pé. O túmulo está vazio. Os céus estão abertos para derramar a graça sobre graça. Assim como o sangue nos umbrais das portas era o sinal da salvação naquela noite sombria, hoje o sangue de Jesus é o nosso selo de livramento eterno. Assim como o povo hebreu atravessou o mar rumo à liberdade, hoje você também é chamado para atravessar, romper o passado e entrar em uma nova vida.
O Espírito Santo de Deus está neste lugar, nesta noite. E Ele não quer apenas que você ouça sobre a sua libertação. Ele quer te fazer viver a libertação. Ele quer tocar em áreas que ainda estão em trevas. Ele quer quebrar correntes invisíveis. Ele quer restaurar a sua identidade, apagar o passado e te levar a viver a um novo tempo. Hoje é noite de decisão, de travessia à ressurreição. É noite de deixar o Egito para trás e correr para os braços do Salvador. Do Egito à cruz. Há um caminho de sangue, de amor e de redenção. E ele está aberto para você. Nesse momento, feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Permita que o Espírito Santo sonde o seu coração, aonde quer que você esteja. Se ainda existem cadeias, dores, medos, pecados escondidos, hoje é noite de libertação. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero orar ao Senhor. Nesse momento pedindo por todas as vidas que estão assistindo a essa ministração. Que o Teu Espírito Santo, neste exato momento, esteja atravessando a tela desse computador, a tela desse celular, a tela dessa televisão, e que ele possa atingir os corações. O Espírito Santo é o único que pode te conduzir a este caminho. O Espírito Santo é o único que pode te conduzir a atravessar esse mar vermelho, que quer te levar a uma terra de liberdade, a um lugar de libertação, a um lugar onde você não vai ser mais escravo do pecado, a um lugar onde o escravo, onde o pecado não vai te colocar correntes, impedir de você ser livre. Nesta noite, eu quero fazer uma oração com você. E se você está aí na sua casa, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e repetisse comigo essas palavras. Senhor Jesus, nessa noite, eu entendi o que foi ministrado a respeito da tua Páscoa. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre a minha vida neste momento. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço perdão por todos eles. Escreve o meu nome no livro da vida para que eu possa ter acesso a essa libertação. Abençoa a minha vida, muda a minha história, me dá um novo destino. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e graças